educación. Vamos olha, a autoridade da doutrina espírita é esta. O assunto que vamos abordar, eles têm esta característica. Foram recebidas as informações por diversos médiuns em diversos locais diferentes. A única garantia segura da enseñanza de los espíritus es el acuerdo de las revelaciones hechas espontaneamente e através de um grande número de médiuns desconhecidos entre si em diversos lugares. Bom, nele Evangelho segundo o Espiritismo também habla sobre este tema, incluso nem essas ideias. Há diversas moradas na casa de mi padre. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali diz que há uma classificação didática: mundos primitivos, mundos de expiações e provas, e mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestiais e divinos. Está certo? Então, como isso é uma classificação didática. O que diz o Evangelho Máximo? Olha, vamos tratar então dessa transição de mundo de expiações e provas que estamos para o mundo de regeneradores. Vamos. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes, os habitantes da nossa Terra, indica que ela, na Terra, não é o mundo primitivo máximo. Já temos pessoas muito inteligentes, muito cultas, muitas habilidades. Suas qualidades inatas são a prova de que viveram e realizaram certo progresso, pero também os numerosos vícios a que se inclinam são a evidência de uma grande imperfeição moral. Então, temos características de mundo primitivo? Não, agora são mundos de provas e expiações, ou expiações de provas. Por essa razão, Deus puso em um mundo ingrato para expiar suas faltas através de um trabalho duro e las misérias na vida, até que sejam merecedores de passar para o mundo mais feliz. Esse é o mundo que estamos agora. Esse é um trecho de uma passagem de São Agostinho de Espírito. Nos mundos regeneradores, nos que estamos vivendo a seguir, se há de transição entre os mundos de expiações para os felizes. Então nós vamos viver nesse mundo de transição. E a alma se arrepende, e eles encontram a paz e descanso ali. Ao fim se purifica. Sem dúvida, mesmo nesse mundo, o homem aún está sujeito às leis que rigem a matéria. A humanidade experimenta vossas sensações e vosso desejo. Está livre das paixões desordenadas que escravizam. Então, alguns de nós, outros, já vivemos esse mundo de regenerador. Já estamos um pouco mais pacificados, já não temos tanta paixão, já estamos mais tranquilos. Então, essa transição não será assim. Oi, será mundo de regeneradores? Aí, não, é um processo. Hoje, a maioria das pessoas estão vivendo no mundo de provas e expiações. Mas uma minoria já vive nesse mundo já. Nós outros já vivemos, muitos de nós, essa situação, não é mesmo? Outros, mais adiante, eles têm características de mundo feliz. São espíritos muito adelantados, que nós somos nós outros. Vamos? Olha, agora, como nós dissemos na introdução, que a autoridade da doutrina espírita está em fontes diferentes, de médios diferentes, locais diferentes. Esse aqui já é outros espíritos que hablaram. Kardec que escreveu, está em outro livro. Citação legada aos tempos, sinais de los tempos. Não é isso que se habla por aí, todo que o mundo lá, se esperava tanto que o mundo acabasse em 2000, não é? Todo mundo se preparou, estamos vivos todos aqui, e o mundo não acabou. Eis de ser que nesse mundo, como em tudo que existe, está abaixo de lei de progresso. Progride fisicamente e moralmente por ação dos espíritos encarnados e desencarnados que o outro povo. Compreendem? Então,
esta mudança, né? O mundo progride, não só fisicamente, mas também moralmente. As pessoas vão caminhando, vão se transformando, vão melhorando. Hoje não vemos tantas coisas tão terríveis como havia antes. Fisicamente, o planeta há experimentado transformações que a ciência tem comprovado. Né? A Terra passou por tantas mudanças, meteoros e tudo, e a Terra ficou melhor, mais linda pelo aquele momento difícil. E ela vai se tornar suficientemente habitada por seres cada vez mais perfeitos. Nós vamos evolucionando, espíritos mais adiantados estão reencarnando, então a Terra vai melhorar cada vez mais, certo? La geração nova, la Gênesis também está em obras póstumas. Para que a Terra sejam felizes os homens, é necessário que só las pueblen espíritos buenos. Solamente a bem estén dedicados, ao bem estejam dedicados. Quando ele diga el tempo, grande migração se verifica de los que lá habitam, lá dos que hacen mal por el mal. Então, é que interessante. Então, há migrações de espíritos. Então, de tempos em tempos, nós recebemos um contingente de espíritos de outros planetas. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a existência de vida e humanidade em outros planetas também. Está certo? Então, de vez em quando, há uma grande migração. Por exemplo, nós agora estamos vivendo um momento que vai ser de muita turbulência. Há espíritos encarnados, bárbaros, atrasados, encarnarão outros também. Porque esse momento, como digo, Juan Evangelista, el Armagedón, essa luta do bem contra o mal, do progresso contra o atraso. Então, há espíritos muito atrasados convivendo com nós outros medianos e virando espíritos evoluídos, evolucionados. Assim fizeram? Né? E evolucionados. E essa mistura, nós daremos um mundo novo, mais progressivo. Então, os espíritos que estão atrapalhando no progresso dos medianos serão banidos da terra. Né? Como o próprio Jesus dijo, la separación de las ovejas de los cabritos. Haverá la separación, entonces ese es el momento. Então, os espíritos que estão prejudicando o progresso, estão sendo banidos de aqui, não encarnarão mais aqui. Sabe para onde vão? Para onde vão os espíritos que estão aqui malos? Para onde vão? Para mundos que estavam na situação do planeta Terra alguns miles de anos atrás. Isso. Então, há mundos primitivos, muito atrasados. Os espíritos, então, no início da sua, os homens estão no início da sua evolução. Nossos espíritos malos, com conquista de inteligência, não encarnarão mais aqui, encarnarão em mundos atrasados, primitivos, e vão arrudar seu progresso, sua evolução lá. Aconteceu isso com nós também, há mais ou menos 50 mil anos, né? Um grupo de espíritos de um planeta do sistema de Capela, também, estava passando por um processo semelhante que vivemos hoje. Estava atrapalhando o progresso. As pessoas, a maioria, já estava querendo uma coisa melhor, era mais brando, mais tranquilo. Então, foram banidos de lá, reencarnarem na Terra e formar as grandes civilizações, porque os espíritos que viviam aqui eram mais atrasados. Então, ensinaram a los primitivos, a los homens originários de aqui, suas conquistas. Mas isso demorou por alguns anos, talvez milhares de anos, para formar as civilizações. De certa forma, esses espíritos evolucionados intelectualmente e não moralmente ajudaram a curar nosso corpo físico. Então, ele é como se fosse um espírito assim, encarnado em corpo débil mental. Para eles, foi como uma prisão. Por uns tempos,
O corpo não favorecia a manifestação de toda a sua potencialidade. Compreende? É aquele mundo primitivo, que era aqui a Terra. Eles nasceram aqui, mas queriam se expressar mais o corpo, mas foram melhorando o corpo físico e puderam então se manifestar e surgindo nas grandes civilizações do nosso passado. Está certo? Então acontecerá lá mesmo aqui. Aí só ficarão aqui espíritos medianos, espíritos que querem melhorar, não perfeitos, mas não paixões muito fortes, doenças muito graves. Haverá uma coisa melhor um pouco que hoje. Lá já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque se não lhe ocasionarem de novo perturbação e confusão, serão substituídos por maiores espíritos que harão reinado em seu seno a la justiça, a la paz e la fraternidade. Vamos? Agora é o momento de transição. Se confundem os elementos das relações. Ponemos em um ponto intermédio e veremos a partida de uma e a legada da outra. Estamos aqui sentindo, por um lado, tantas contradições, tantas maldades, tantas coisas, mas tantas coisas maravilhosas ocorrendo. Não é mesmo? Poemas. Então estamos nesse ponto intermédio. Vamos lá? Aí vamos começar a pensar em las tragédias. Ustedes viveram uma tragédia aqui no passado, o vulcão, o sube, a água, né, destruiu a cidade dos terremotos, não é isso? Antíqua, e também um terremoto recente, não é isso? Então, todos os países, todas as partes do mundo vivem flagelos. Com que Deus castiga, eles são uma palavra tão forte, né? A humanidade por meio dos flagelos destruidores, é uma pergunta do livro dos Espíritos. Novamente, vamos dizendo, lá, a autoridade da doutrina espírita, outros espíritos respondendo o mesmo, vocês vão ver que está tudo concatenado, para ser a progredir mais rápido. Já não vamos a dizer que a destruição é necessária para a regeneração da moral dos espíritos, pela lei de destruição. Como hacen isso solamente, de vuestro ponto de vista personal, les dá o nome de flagelos em virtude do dano que causam. Nós hoje temos uma visão limitada, mas existe uma visão mais ampla. E quando acontece essa situação, por exemplo, não sei se aconteceu, quando era terremoto, no passado, a Antíqua foi destruída. O que ocasionou? As autoridades decidiram construir uma outra capital. Quanto progresso, apesar da dolor que enfrentaram os irmãos naquela época, não é isso? Então, quanto progresso gerou para Guatemala a construção de uma nova capital, com avenidas largas, né? Com a influência francesa na arquitetura, quantas coisas buenas. Se ficasse ali, talvez esse país não tivesse desenvolvido tanto. E, no entanto, se descobriu outro sítio, é verdade que hablo? Então, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se llegue a uma melhor ordem de coisas e para que se realizem em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, teremos que começar a mirar, ver, eu não sei, com outra forma das dores. É isso que o Espiritismo nos disse. Não podemos ver as situações somente pelo lado doloroso. É difícil das situações que vivemos, da dor que passamos, elas geram crescimento para nós outros. Quantas vezes perdemos um emprego, não é? E ficamos abalados, nos desesperamos, e outras oportunidades surgem ali. Nos recordando, por exemplo, sem falar das flagelos naturais, quando surgiu o automóvel nos Estados Unidos, as pessoas que fabricavam coches de cavalos, carruagens e assentos para cavalos, foram à falência. Aparentemente aquilo foi uma coisa muito dolorosa, muito difícil para aquela família, para aquela pessoa,
Mas aquilo gerou um progresso tão grande, gerou tanto emprego depois lá no surgimento dos coches, dos automóveis. Uma pessoa que não tem fé poderia se matar. Nós falamos sobre o suicídio. Estou desempregado, não tenho mais jeito. Em vez de esperar um pouquinho mais, às vezes o irmão que está ali vai abrir uma oficina de conserto de coche, vai ter muito mais dinheiro. Então, se não podemos ver as coisas somente por aquele momento. Aí na história em Brasil, que estourou lá a guerra, então as pessoas que plantavam café, né, não se pôde comercializar tanto. Havia um empresário que teria muitos estoques de café e se empobreceu de la noite para o dia. Que isso não suportou, se matou. Alguns dias depois, em seus estoques, havia muita caxemira inglesa, uma roupa, um tecido, caxemira inglesa. A viúva vendeu o estoque, pagou todas as dívidas, se tivesse esperado 3 dias. Como nós nos lembramos também da Grande Depressão nos Estados Unidos, não estou falando de flagelo natural, estou falando de flagelo humano mesmo. Da noite para o dia, todas as empresas sumiram, fortunas sumiram, desapareceram. Muitos financistas se rodaram do edifício, se mataram. Vamos esperar, parecia. Às vezes a gente pensa que aquilo é interminável. Quantos de nós agiríamos corretamente, com fé, se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial em Europa? Se fôssemos judios. Como nós enfrentaríamos aquele problema tão grave? Não é nazismo, é nazi. Muitos se mataram, não suportaram. Outros enfrentaram, demonstraram fé dentro do campo de concentração, dignidade. Não há como nós reagirmos diante dos quadros difíceis que a vida nos traz. Somos cristianos, somos espíritas, acreditamos na vida após a morte. Qual o problema de morrer, de morte morrida, de coração, de terremoto? É o mesmo. Morrer uma pessoa, quando nós todos perdemos um ser querido, nos abalamos profundamente. É isso um tsunami em nossa vida. Não queremos dizer que não seja uma coisa difícil, dolorosa. Mas como vamos reagir a essa situação? Como cristiano, como espírita? Vamos nos desesperar? Vamos nos matar? Então é o mesmo. Então, isto eu tinha pedido para tirar esse lado. Em Brasil, em Rio de Janeiro, há uma cidade chamada Friburgo. Fica nas montanhas, como se fosse lá no outro plano de vocês. A temperatura mais agradável, é lindíssima a cidade. Essa cidade foi colonizada por suíços. Eu sou descendente de suíços franceses que chegaram ali e se fixaram ali. Cidade linda. Então, olha que interessante. Sabendo dos acontecimentos desse final desse tempo, abri para minha esposa. Uma das predições de Edgar Cayce, um cientista americano, diz que a costa leste americana será inundada, provavelmente pelo degelo, pelo aquecimento global, não sei por onde. Então ele diz, vamos vender toda a nossa casa e vamos morar em Friburgo, que é lá na montanha. De um espírita sugerindo isto. Olha só, como é que foi a agenda. O que aconteceu? Há 2 anos, lluvia tão forte, morreram, soterradas, muitas casas, 1000 pessoas numa noite morreram. Aí eu fui para allá. Bom, em nossa cidade, um ano antes, houve também semelhante a isso, não em tanta intensidade. Morreram dos quase 300 pessoas em nossa cidade. E eu estava
na internet, acompanhei todo por la televisão, não hizo nadie. Claro que eu orei, claro que em nossas reuniões nós oramos para os espíritos soterrados, muitos espíritos, e temos reuniões mediúnicas especiais, ali das regulares, devido à necessidade. Muitos espíritos soterrados foram atendidos na nossa casa, nós oramos. É verdade que nossa casa tinha sido destelhada 15 dias antes por uma ventanista muito mobilizada. Mas eu me quedei em casa, na internet, vendo as notícias da destruição de nossa cidade. Não é isso nada. Muitas pessoas saíram de suas casas para abrigar, fizeram comidas para as pessoas, café, foram lá ajudar a tirar. Eu em casa assistindo televisão e na internet acompanhando os acontecimentos. Mi hijo es político de cidade. Ficou 4 dias sem dormir, trabalhando, mobilizando recursos para atender as necessidades. E eu em casa, na internet, vendo televisão, vendo as notícias. Então, quando aconteceu isso, um ano depois, eu na cidade, a 2 horas de nossa cidade, eu digo, foi a ser alguma coisa. Muitas solidariedades presenciamos, pessoas mandando água, colchões, alimentos de todo o Brasil, todas as igrejas, todas as denominações, inclusive dos espíritos, que iniciaram campanha e levaram para suas respectivas afiliadas ou ligadas para Friburgo. Muito carinho, muita solidariedade. Mas, olha que interessante, Eduardo. Aqui, casas todas soterradas, aqui um edifício, e nas casas caíram, aqui ficavam as pessoas por 8 dias esperando os caminhões resgatarem os corpos. Enquanto não descobriram o corpo, é um velório de 8 dias, muito difícil, muito doloroso. Desta vez, então, nós fizemos o seguinte: nós e um grupo de espíritos fomos para olhar. Mas não foi. Levamos o livro de Birro, Minutos de Sabedoria, que é de Torres Pastorino, que é muito popular no Brasil, que é de uma editora católica. E ali tinha uma página de conforto por la muerte. Então, nós pegamos 100 minutos de sabedoria e um grupo fomos para olhar. Porque as pessoas não despertaram que a maior necessidade não era só de água, de acomodação, era de conforto espiritual. A necessidade moral, na caridade moral. Isso que era mais necessário. Nenhuma, eu estou falando assim, por força de expressão. Provavelmente, na maioria das pessoas não perceberam que a maior necessidade era de conforto, de oração, de charla, de atenção fraterna, compreendeu? Mas nós fomos ali, não chegamos lá com uma página espírita, com o livro dos espíritos, não. Entramos no mundo deles, a maioria das pessoas são católicas. Então, gostaria de ganhar aqui um livrinho que todos conhecem, Minutos de Sabedoria. Quando víamos uma oportunidade, a entregávamos uma página de conforto espírita. Vamos lá? Olha, Miro trabalha, atualmente um secretário do governo, então se mobilizou uma área para receber alimentos. Essa chica foi recolhida porque as populações, as pessoas não tinham como sair, né? Não recebiam alimentos, então o helicóptero levava essas coisas. Mas olha que interessante, um grupo de evangélicos se especializaram em tragédias. No dia seguinte da coisa, eles vieram de 600 quilômetros de distância. Ali tem consultório médico, recreadores, essas crianças, algumas ficadas, algumas órfãs, fizeram atividade com as pessoas. Então, nós outros, a Casa Espírita, tem que se preparar para atender os jovens, os chicos, os de terceira idade. Temos que nos preparar para atender os viciados, os problemas todos, mas temos que nos preparar também para atender as consequências das tragédias.
seja através da oração, e não só materialmente, mas espiritualmente. Temos que nos preparar para isso. Vamos lá? Primeiro sai da era nova, através da nuvem escura que nos rodeia e cuja sendo ronca da tormenta, aí podereis ver despontados os primeiros raios da nova era. Ó, a fraternidade lança suas bases, os preconceitos das raças das sectas vão se extinguindo, o fanatismo da intolerância perderam seu terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e torna-se um decreto. Não é isso que vimos? Por um lado, são coisas boas que estão acontecendo. O Espiritismo se transformar crença comum, não quer dizer que o Espiritismo vai ser a única religião, mas a ideia da imortalidade, a ideia da comunicabilidade, a ideia da encarnação, todos vão acreditar com o tempo. Vamos lá? Olha só, la regeneração nova, la Gênesis, e obras próximas, espíritas, el futuro es vuestro, e de todos os dons e decorações da devoção, não tem mais os obstáculos. Espírito do futuro é vosso, e de todos os dons e decorações da devoção. Os nossos irmãos católicos, evangélicos e todos, também o futuro vai ser deles. Não é só dos espíritos. Eu estive em Cidade de México e fui visitar a Catedral de Guadalupe em el domingo. Linda catedral arquitetonicamente, tanto a vieja quanto a nova. Mas isso não é importante. O mais rico que vi foi as pessoas da igreja Lena, pessoas simples, uma fé, uma vibração maravilhosa. Que coisa linda isso. No mesmo que acontece aqui em Logo por Logo, São Planos, em comunidades indígenas. Não é lindo isso? Isso é o mais importante. Então, pessoas podem ser materialistas. Se tem coração e devoção, não temamos os obstáculos dos tsunamis, dos terremotos. Não temamos os obstáculos personais e coletivos. Feliz aqueles que sucumbirem em esta luta. Pela vergonha será em el mundo dos espíritos para aqueles que sucumbirem por debilidade ou valor. Então nós vamos ser felizes se nós enfrentarmos isso com naturalidade, com fé. Compreende? Vamos dar, né? Olha, não só a doutrina espírita que habla do Evangelho, Jesus em seu sermão profético tirou. E todo isto será no princípio de los dolores. Ele mesmo. E por haver-se multiplicado a maldade, o amor de muitos se enfriará. Olha que interessante. Nós vamos estar vendo tanta maldade, tanta desonestidade, tanta corrupção, não é assim? Que isso tudo nos causa choque. Há pessoas que deixam de ser crentes, se transformam em materialistas, porque como pode? Que Deus é esse? Olha, é o amor que nos criará. Eu não vou mais praticar a caridade. Eu dei um saco de roupas para aquela pessoa, ela roubou ali no lixo, ali da basura. Nós não devemos agir assim. A pessoa não está preparada, não está madura, mas nós temos que continuar praticando a caridade. Então, não podemos deixar de friar nosso sentimento, nossa fé. Nós temos fé ou não temos fé? E será predicado esse evangelho em todo o reino do mundo, para testemunho a todas as nações, e então se virá o fim. O evangelho está sendo pregado em todas as nações do mundo, não está? Então vendrá o fim. Está próximo do fim? Esse fim é simbólico. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, hasta agora, nem lá haverá. Então nós vamos passar por um momento difícil. Não quero que saiam daqui impressionados, temerosos. Temos que ter paciência, confiança, fé, serenidade. Estou falando que Jesus dijo, não foi Diócrito, Jesus que está dizendo. Grande tribulação. Estamos vivendo a grande tribulação moral e tudo.
E tudo será em princípio de las dolores. Ué, mas aqui já vamos lá. E se aqueles dias se forem acortados, nada seria salvo. Pero por causa de los escorridos, aqueles dias serão acortados. Los escorridos, por causa de pessoas medianas como nós outros, e muitos mais, de todas as religiões, a tribulação não será tão grande assim, será abrandada um pouco, senão seria muito. Enviará seus ángeles com grande voz de trompeta e arrancará a seus escorridos. Que são os ángeles? É livro que estamos. Nós não interessamos da tela, não, né? Nós não interessamos. A tela, apesar, daqui a pouquinho. Quem são as vozes da grande Los Angeles? São os espíritos que se comunicam. Manuel Fernandes de Miranda é um ângelo que está trazendo notícias a respeito desse momento que estamos vivendo. Bezerra de Menezes está trazendo um monte de mensagens. E só será em meio espírita? Não. Em todas as igrejas, Jesus diz, no final de tempos, mi espírito se derramará sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Profetizar é incorporar, psicofonia. Vossos filhos serão tomados pelo Espírito. Vossas irmãs terão visões. Vossos velhos, eu não sei claramente como está escrito, mas em final de estamos vivendo um mundial Pentecostes. Sabe o que é Pentecostes? Isso. Então, ele narra, depois que Jesus se foi, do corpo de carne, estavam os discípulos reunidos e viram uma ventania caliente, e os discípulos foram tomados por Espíritos Santos. Não é um Espírito Santo como que ele, os irmãos evangélicos e católicos. Espíritos Santos. E começaram a falar em outras línguas, e com um conhecimento, com uma bondade que não tinham, não eram eles, então nesse dia despertou a mediunidade em todos os discípulos. Então a mediunidade não é patrimônio dos espíritos. Nossos irmãos evangélicos surgiu em 1860 nas igrejas pentecostais nos Estados Unidos. São aqueles que lidam com os dones. Hoje, nas igrejas evangélicas, existe Igreja Bautista Renovada, Igreja Metodista Renovada, Igreja Presbiteriana Renovada. Sabe o que é renovada? Que lidam com os dones, com a mediunidade lá mesmo. Um século depois, o Papa, eu me lembro mais, João 23, abriu as portas do catolicismo também, a Igreja Católica Carismática. Então, dones, carismas, mediunidade e percepção sensorial da ciência são todos os mesmos fenômenos. São vistos e com nomes e maneira de lidar diferente, mas são o mesmo. Então nós estamos vivendo hoje um mundial Pentecostes. Então essas notícias, enviará seus ângeles com grande voz de trombeta e arrancará a seus escorridos. Isso acontecerá também em nossos irmãos, através da mediunidade, do carinho de Deus, começarão a receber informações. Se for necessário, vamos dizer assim, saiam daqui de Guatemala e vão ali para Honduras, porque se houver necessidade de alguma ideia, de alguma pessoa ser preservada pela morte desse certo sofrimento, nosso Espírito nos ajudará. Atenção, se preparem para enfrentar com serenidade, como estão sendo. E serão reunidas delante de todas as nações, e será apartado uns dos outros. Como apartar o pastor das ovelhas e dos cabritos? Haverá uma seleção natural, não precisa ser Jesus aparecendo ali. É um processo.
el que se persevere, el que persevere hasta sí, este será salvo. Não é o salvamento de los irmãos evangélicos, é no sentido de ser salvo, no sentido de ter paz e tranquilidade. Perseverar, porque muitos de nós vamos desistir, vamos nos revoltar, né? Vamos nos blasfemar, vamos perseverar no bem, na fé que nós temos. Vamos lá? Apocalipse, João, ele ficou em suas visões apocalípticas, tanta perturbação, tanta destruição, que diz assim, não há esperança, não há esperança. Aí uma pergunta até. Então se viu um novo cielo e uma nova terra, pois já o primeiro cielo e a primeira terra passaram. Então depois de ele ver todas aquelas hecatombes, todas as destruições, viu uma nova terra linda, pacificada, belíssima. Juan, evangelista. João, ao escrever sua visão em Apocalipse, jamais sugeriu a destruição do planeta e o fim da sociedade. Não digo, em momento algum, isso. Que o mundo vai acabar lá todo de uma vez só. Não há isso. Vamos lá. Vocês conhecem o romance Hace 2000 anos? Quem já leu, levanta a mão. Hace 2000 anos. É tão lindo, tão lindo. Pablo Esteban está sendo 70 anos. Quem já leu? Já leído? Não é possível. Tienes que ler. Está fazendo 70 anos. Belíssimo, 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 belíssimo. Todos os romances de Chico Xavier, de Emmanuel, são belíssimos. Vocês estão perdendo. Então, na introdução deste livro, escrito por Chico Xavier, sobre Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, esse livro fala de uma encarnação de Chico Xavier. Nesse livro, Chico Xavier, era uma chica, uma jovem, chamada Flávia. E seu padre, o senador romano Publio Lentulus, é Emmanuel, o autor espiritual. Então esse livro fala da vida de Chico. E naquela época, Chico Xavier já tinha, como está escrito na introdução, pendores literários. Então essa facilidade que tuve agora de escrever romances, poesias e muitas outras coisas, não é uma coisa de agora, é uma conquista. Então a demonstrar pela mediunidade é uma conquista por séculos. Se o médium sabe desejar, é porque os espíritos desejam, fazem um universo, compreendeu? É porque ele já tinha experiência anterior de desejar, de escrever. Senão fica difícil, o espírito é capaz de escrever também, mas fica mais difícil. Então o médium, as suas conquistas anteriores facilitam. Se uma pessoa teve experiências na área religiosa antes, no convento, várias vezes, esse médium, e lá na mediúnica, terá mais facilidade em receber pessoas que viveram nesses ambientes. Há uma afinidade fluídica. Se essa pessoa, o médium, teve facilidade com a música, os médiums que gostam de música vão estar ali, os violentos e tudo. Bom, então, lá a introdução desse livro escrito há mais de 70 anos, eu creio, né? Ele diz assim, Jesus, o livro foi escrito há 40 anos, mas ele está retratando o que Jesus, isso quando os primeiros cristianos foram mortos nas arenas de Roma, ao receber os primeiros mártires no mundo espiritual. Olha o que diz a respeito desse momento que estamos vivendo. Trabalharemos com amor e na oficina dos ciclos que virem no futuro. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente as ruínas, buscando o material possível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem sua vida
en la fraternidad y en el bien, en la paz y la justicia, después de la selección natural de los espíritus y adentro de las convulsiones renovadoras de la vida planetaria, organizaremos para el mundo nuevo ciclo evolutivo, consolidando con las divinas verdades del Consolador los progresos definitivos del hombre espiritual. El reino de Deus estará instalado na Terra depois desse período. Então teremos que ver as coisas com visão positiva e não de dolor, de desespero, trágico, mas ver o futuro. Bom, não vou ler tudo isso, só dizer a vocês que em vários livros psicografados por diversos médiuns locais de épocas diferentes se abordaram esse momento que vamos viver. Tá certo? Vamos passar. Olha só, uma coisa interessante que a Marlene Lover, da Folha Espírita, falou também sobre esse momento, mas vamos seguir adiante, senão não terminamos hoje. Bom, vamos aqui agora. Em 2010 se comemorou o centenário de nascimento de Chico Xavier. Então, o encerramento, Dr. Bezerra de Menezes, através da psicofonia de Wolfgang, recebeu uma mensagem, Transição Planetária. Este é um pequeno trecho. Que encerramos nós todos aqueles espíritos espíritas que vamos mostrar a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros se queixam, que outros gritem, que nós outros guardemos em luz legues del alma o compromisso de amar e amar sempre, trazer de volta a Jesus com toda a força de aqueles dias que vão lejos e que estão muito cerca, falando do início do cristianismo, na Judéia, em Roma, em todos aqueles dias. Então, nós temos que ser aqueles. Outros gritem, outros se queixem. Mas nós temos que agir diferentes. Certo? Esse aqui está na página, diante desse momento de transição planetária. Vamos ali? Olha, a senhora Marta Antunes é a senhora que é dirigente da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Uma senhora muito respeitada. Essas apostilas de estudo sistematizado foram feitas sob sua coordenação, tanto as do ESE comum como o ESE de mediunidade. Tanto a do ESE de mediunidade, que era muito grande, depois diminuiu, através da Hélia, Dr. Bezerra de Menezes novamente, isso é importantíssimo. Escreveu, Dr. Bezerra escreveu através da Hélia, essa mensagem, transição para o mundo regeneratório. Numa reunião mediúnica em Seio, eu ainda deve ter participado, 19 de 4 de 2010. A atual humanidade são trechos. A atual humanidade será pouco a pouco mesclada por estes dois grupos de espíritos reencarnantes. Quais são os dois grupos? Espíritos muito evolucionados, espíritos muito atrasados. Então, vai acontecerá uma confusão, né? Uma perturbação. Nós todos estamos no meio. Então, você tem que seguir a los buenos e não aqueles que estão fazendo coisas bárbaras. Dois grupos reencarnantes. Inicialmente em sua terça parte, abrangendo todo o planeta. Depois há 3/3. Ou seja, tudo vai ser cambiado. O trânsito entre os dois planos estará significativamente acelerado. Um trânsito de mão doble.
Anadimos, pois, coletividade de desencarnados também realizará a pátria da verdade. Então, se muitos espíritos desencarnarão mais rapidamente, vai ser rápido, muitos acontecimentos, e reencarnarão muitos também, nesse processo de câmbio. Vamos lá? Anuncia-se então, quando eu recebi essa mensagem, eu procurei saber se era autêntica. Perguntei e na nossa federativa e disseram. Tanto que eu coloquei até, vou um pouquinho, vou. Não está aqui. Mas eu coloquei até o e-mail da federativa na hora que eu fui divulgar para outras pessoas. Que é muita responsabilidade de divulgar isso. Vamos embora. Adelante. Anuncia-se então o processo de inovação de consciência por meio de provações algumas amargas, uma operação de decantação que visa selecionar os futuros habitantes do planeta, aqueles que devem viver el amanecer de la era de la revelação. Vai haver uma decantação, uma seleção dos espíritos, porque alguns serão banidos. A massa humana de sofredores, de espíritos endurecidos, repetidores de anteriores experiências, regressará ao globo terrestre em cerca de 50 anos. Todos os guardiões da Terra estarão apostos, porém, os guardiões da Terra estarão apostos ao lado de cada encarnado e desencarnado, convocando a transformação para o bem. Nós não nos quedaremos solos. Os espíritos, amigos, nossos anjos da nossa guarda estarão conosco, porque encarnarão esses espíritos e também receberão uma oportunidade última de transformação e mudança. E nós também vamos sofrer das consequências do nosso passado e vamos progressionar. Está certo? Progressionar? É o momento do Espírito anunciar a clarinada na manhã de ayer, 18 de abril, é o momento que eu estou apoiando os seus primeiros raios sobre a Terra, um acontecimento espiritual belíssimo no encerramento. Eu tenho um vídeo que fala a descrição espiritual sobre isso, muito lindo, mas não é tempo para mostrar para você. Em região muito cercana de produção, habitantes de Mazalhá, caso se fundiram com a humanidade encarnada em reunião de luz e vibração, para escutar mensageiros de luz que ele falou, lá traçou pauta de uma nova ordem planetária, que a ordem peça a se estabelecer. É, portanto, conhecimento de los hechos vivos, reflexionar sobre o trabalho que surge e na estação de serviço do estão, são todos a cada um centro de atenção, um apoio. Isso é que os espíritas vão ser nesse momento. Olha lá. Reflexionar sobre o trabalho que surge, trabalho para nós outros, e na estação de serviço é onde estamos. Todos nós somos centro de atenção e apoio. Nós não podemos, as pessoas estão acontecendo ali um terremoto, todo mundo se desesperando, os espíritas também se desesperaram. Nós precisamos de pessoas de apoio, de conforto dessas pessoas, de fé. Eu tenho um amigo que dirige um grupo em Nova York, lá de Rio de Janeiro. Ali gosta muito da cidade de Friburgo. Ficou 5 dias sem dormir direito, preocupado. Então, como lembramos assim? É claro que vamos sofrer, vamos ter dolor, vamos nos sensibilizar, mas vamos ter uma postura de confiança, de fé e não de desespero. Vamos lá? Oito as vozes do cielo, pois estão marcadas pela luz dos guardiões planetários. Hagam a parte que lhes cabe. Sejam buenos, honestos, laboriosos e fraternos. Quais são as vozes do céu? No livro Transição Planetária, as comunicações que estão chegando são as vozes de cielo, convidando-nos à esperança. Os dias futuros de lutas e dolores assemelham-se a los ais apocalípticos, ou seja, aquela coisa do apocalipse que falava dos ais, as dores grandes, né? Surgirão aqui e allá, e mais allá, implorando pela união, compaixão e misericórdia individual e coletiva. União, compaixão, misericórdia individual e coletiva. Bom, a Guatemala já teve
Se o terremoto não terá mais, não precisa ninguém ficar preocupado. Já teve a água do vulcão, já inundou tudo. Agora estamos tranquilos. Vamos nos preparar para ajudar os outros que estão vivendo na situação. Não é isso? Assim, irmãos e amigos, não cometa o equívoco de mirar hacia atrás, pero ponham as mãos em Evangelho e sigam adelante. Não repitam a experiência da mulher de Ló. Quem conhece a experiência da mulher de Ló? Você viu? Se transformou em sal. Estava em sal. Ele erro o testamento. Aí na história que diz Sodoma e Gomorra, que eram cidades muito licenciosas, se cometiam todas as práticas como se fosse uma cidade grande, talvez hoje, em São Francisco, Califórnia, sei lá. Hã? Sim, é que aí, nas instituições, nada contra os homossexuais, mas os excessos, o desequilíbrio. Mas, então, Sodoma e Gomorra, essa família era uma família nobre, digna. Então, Los Angeles, os amigos espirituais ali apareceram e, antes que a cidade fosse destruída, disseram: saiam da cidade, mas não olhem virem para trás. A mulher de Ló voltou para trás e se transformou numa estátua de sal. Isto é um simbólico. Esse olhar para trás é que muitos de nós todos trazemos muitas dificuldades no nosso passado espiritual. Podemos nos deixar levar pelas paixões. Isso é olhar para trás. Não é? Por exemplo, vamos imaginar que estejamos na cidade de São Francisco. E a cidade de São Francisco seja uma Sodoma, que vai ser destruída por um terremoto. Certeza científica. Não é? Aquela região toda da Califórnia vai ser abalada. E eu não vou deixar ninguém preocupado de ter alguma pessoa que tem familiares que vêm em Los Angeles e todo. Mas não façam como eu não. Fiquem lá. Bom, então, lá em Los Angeles vão avisar. Saiam de aqui e vão para ali, por exemplo. Mas eu sou a mulher de Ló e me interessa mais as paixões. Eu não quero ir para a nossa espiritualidade. Aí na página que eu queria ter lido no início, e nós vamos ler no final, se sobrar tempo. Vamos lá? Então nós temos que seguir adiante. Agora vamos pensar, Tatiana. Pensaram que havia terminado? Vamos ver se eles têm paciência. Tem um grupo aqui que já está desde as 8h30. Vamos ver, hein? Esse livro foi lançado recentemente por Divaldo Pereira Franco, o nome é Transição Planetária. E ele tem 3 objetivos que aparecem na introdução. Sintetizar as operações de apoio às vítimas do tsunami ocorrido no Oceano Índico. Então a primeira parte do livro fala mais ou menos da ação espiritual ali, naquele tsunami. A outra, aclarar sobre a reencarnação de novos obreiros terrestres e de outra dimensão cósmica em natureza planetária. Nós todos sempre tratamos o Brasil com uma certa reserva. Quando alguém de uma reunião dizia, reunião mediúnica dizia assim, se comunicou um espírito extraterrestre. Essa casa não sabendo, eles estão fascinados. Nós outros não dávamos crédito a esse tipo de comunicação. Mas a hora das informações estão chegando através de métodos seguros, de confiança, então é para nós começarmos a abordar esse tempo. Obreiros de outra dimensão cósmica reencarnarão na Terra. E também aqui embaixo, ele faz um sinal, analisar os tormentos que invadem na Terra, assim como a interferência dos espíritos infelizes, e nesse processo. Então, os tsunamis morais, os problemas de violência, desregramento, desequilíbrio total, que invadem a Terra. E tomar cuidado com a influência dos espíritos nesse processo, inclusive nós outros das casas de espírito. Agora que nós vamos começar, vamos lá ver? Como disse a primeira objetiva, a colônia Redenção é uma colônia espiritual que fica em cima
del estado de la Bahia, no Brasil. Essa colônia, olha só existem colônias dessas em todo o mundo. Aqui com certeza tem mais de uma em Guatemala. Todo o mundo tem colônias espirituais de transição, como há em nosso lado, aí a colônia de regressão. Lá, para mudar as vítimas do tsunami, eles selecionaram 200 especialistas em libertação de despólio canário para atender 1000 vítimas. Só esta colônia. Então vocês pensam que lá ficou somente ajuda internacional material? Não, os espíritos se organizaram para mudar as vítimas do tsunami. Só desta colônia, 200 especialistas. E a equipe era multirreligiosa. Eu faço parte do movimento religioso de nossa cidade, nosso estado. Então, eu vou representando os espíritas em os eventos oferecidos pelos outros irmãos da religião. Recentemente fui na escola luterana, estava comemorando 50 anos da criação desse salão, eu fui representando os espíritas. Então, nós fazemos eventos conjuntos, passeatas pela paz, estamos juntos em defesa da vida com os católicos, os evangélicos não participam quase nada. Temos que ter participação espírita na sociedade, mostrar a nossa cara, certo? Então, equipe multirreligiosa, tinham evangélicos, muçulmanos, católicos e espíritas. A espiritualidade sabia, desde o início de dezembro, acontecimento do Natal, que aconteceria, já estavam se prepararam. Então, vamos. Bom, então, nesta colônia Redenção, agora vamos entrar no nosso assunto. Receberam a visita de uma nova entidade, Orion. Esta entidade, ela é de um sistema planetário, é um espírito extraterrestre. Ele se materializou ali para apresentar um programa para as pessoas presentes naquela colônia. Esse espírito, ele vindo de uma das Pleiades. Uma das Pleiades é um conjunto de soles que gravita em torno de Alcione. Nosso Sol gira em torno de Alcione, que é uma estrela de primeira grandeza muito linda, muito maravilhosa. Então, de onde dessas Pleiades, um sistema solar lá qualquer, ele vem de lá, da constelação de Touro. Vou apresentar para vocês depois uma equipe.
Mira, Alcione é aquela estrela do centro. Em torno dela giram 8 sóis, inclusive o nosso sistema solar lá em cima, tá vendo? ORS, no esse sistema solar, tá vendo? Então ele gira em torno de Alcione. Então nós vamos entrar agora numa era de luz, em que vamos estar mais envolvidos nos fótons dessa estrela, tá vendo? São ciclos de 2160 anos. Então, tudo isso, só isso, vamos voltar agora aos dados principais, entenderam? Então, nossa ser. Então, esse espírito, Órion, se materializou no mundo espiritual, porque nós sabemos que os espíritos atrasados não viram os espíritos medianos, os espíritos medianos não viram os espíritos evolucionados. Então, se eles quiserem fazer visíveis os espíritos evolucionados, precisam se materializar para serem vistos pelos medianos. Às vezes eles são vistos pelos medianos, mas não são vistos pelos atrasados. Tem que se materializar mais ainda para ser visto pelos mais atrasados, que estão em faixas de frequência vibratória diferentes. Então, um espírito de outro planeta, muito evolucionado, teve que materializar lá no mundo espiritual para poder ser visto. Ele apresentou um projeto de encarnação em grande quantidade de extraterrestres para aquela colônia de redenção. Jesus solicitou o apoio de espírito de auxílio para a grande transição que vai acontecer. Características. E como é que ele era esse espírito? Ele tinha uma estatura maior que a clavícula, olhos como se fossem sóis, e seus movimentos andando eram harmônicos, muito diferentes de nós outros. Vamos olhar? Ele falou da esfera de amor onde vive, envolta em vibrações especiais com fótons, luminosidade em tons azules. Disse também que a Terra recebeu antes o espírito de Capela, como eu lhes digo, em um momento de transição de forma para o homem atual. Outras vezes recebeu o luminário da verdade apoiando as suas habitantes a crescer. Era o iluminismo, era o nascimento, espíritos, cientistas que vieram de outros planos para poder ajudar. Periodicamente, olha que digo, o planeta experimenta câmbios climáticos, sísmicos e choque de meteoros, tornando mais belo e harmônico a um que lá destruições. Vamos lá? Estão cansados? Querem que acenda a luz para não dormir? Ao mesmo tempo, inumeráveis membros das tribos bárbaras do passado renascem, marcados por esse ativismo que se mantuvo. Apresentam-se exóticos, agressivos e diferentes, com a oportunidade de afinar o conceito de sentimentos. Se tornam instrumentos de rudes provas para a sociedade progressista. Então, quando nós outros temos nosso lar invadido, nossos livros mortos, passando por dolores muito fortes, por espíritos atrasados, olha, torna-se instrumento de rudes provas para a sociedade progressista. Como foi na Segunda Guerra Mundial aos nazis? Pessoas altamente intelectualizadas, mas atrasadas moralmente, não é isso? Foram instrumentos de rudes provas para o mundo progressista daquela época. Como podemos imaginar que depois de tantas conquistas, com o iluminismo, com a liberdade, em tantos lugares, surgisse o movimento fascista e nacionalista daquela época, com aquela que mandava matar os defeituosos, os erros, faziam experiências desumanas, criavam os campos de concentração. Como imaginar que pode acontecer isso em pleno século XX, numa Europa avançada, rudes prova para a sociedade progressista? Quem diria que depois daquele momento de tormenta, de dificuldades, de carência, de fome, de miséria, de destruição, surgiria uma Europa que vemos agora? Se estivéssemos ali, teríamos esperança de dias melhores?
ou nos entregaríamos ao desespero, ou nos suicidaríamos. Desfrutam a excelente oportunidade de desperdiçar e requebrar mundos primitivos. Então vai ser a última oportunidade deles, vão encarnar, fazer muita confusão, abalar a gente, fazer a gente evolucionarmos, ficar melhores, ter mais paciente, mais tolerante, exercitar o perdão da tolerância, ou vamos nos revoltar, vamos nos vingar novamente. Como vamos agir? Eles vão ser abanidos, vamos olhar? De nossa esfera barrarão na Terra milhões de espíritos endurecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor desinteressado e a violência destrutiva. Outros missionários estarão também de regresso contribuindo para a construção da nova mentalidade. O psiquismo terrestre e a genética humana são capazes de receber esses novos hóspedes. Nosso povo está preparado para receber esses espíritos endurecidos. Vamos lá? Chega o momento em que a Madre Terra também ascenderá à escala dos mundos. Qual seria a razão de deveriam vir espíritos de outra obra? Por quê? Por que precisamos de espíritos de outra obra e não resolvemos com a nossa coisa de espírito evolucionário de aqui mesmo? Primeiro porque só se nutrem laços de existências perturbadoras. Não enfrentariam impedimentos internos para os processos de donação. Então, nós outros se ligaram desses espíritos primitivos e mataram o erro nosso, nós vamos querer nos vingar. Eles, que já venceram isso tudo, enfrentarão essas coisas, nos dando exemplo com serenidade, com equilíbrio, com tolerância, com perdão, porque eles não têm mais esse passado para resgatar, compreende? Eles estão mais preparados para enfrentar do que nós outros, e vão servir de exemplo a nós. Segundo Poimen, contribuir com exemplos edificantes capazes de silenciar as forças da perversidade com as insuperáveis do sacrifício personal. Então, quando chegar numa onda de violência alguém, eles vão enfrentar aquilo com doçura, com amor, no coração, coisa que nós outros não temos condição de ser. Em diferentes comunidades espirituais cerca da Terra, irmãos que vieram de noite à esfera estão apresentando o programa. Então, o Orion está apresentando esse programa naquela colônia. Em outras comunidades, outros irmãos como Orion estão apresentando esse programa de reencarnação em massa de espíritos de outros planetas. E depois, de outras comunidades seguirão grupos espirituais preparados para a divulgação do programa, comunicando-se em las instituições espíritas sérias e lamando seus membros à difusão de las diretrizes. Então, os espíritos extraterrestres vão se comunicar nas instituições espíritas sérias. E agora nós vamos tratar com reserva, mas não com tanta reserva. Vamos ver primeiro se ele vindo de Deus, como disse o Juan. Não podemos se comunicar com os espíritos, se fazer de espírito superior e falar. Nós temos que também usar o bom senso, não é isso? Expositores dedicados e médiuns sinceros serão invitados e preparados para que seja provocada uma ação interacional. Olha, eu faço parte desse grupo, sem querer. Invitando as pessoas sérias a lá contribuição psíquica e moral a favor do novo período. É o de Paulo Franco. Por isso, Edwin não está ouvindo a gente, não está, Edwin? Não está. Eu acho que este assunto deveria ser abordado também em conversa de 2013. Se o mundo não tiver acabado em 2012. Então, é um assunto importante de Paulo, que o equilíbrio das pessoas tem que ser preparadas para esse momento. Eu acho que está de acordo, estamos no Caribe, onde os maias tiveram suas expedições, então eu acho que esse assunto deve ser abordado também. Bom, nas grandes transformações, apesar de que ocorram em fase de perturbação da obra terrestre, devido à falta de respeito pela natureza, não se dará em forma de destruição da vida, pelo de câmbios de comportamento moral e emocional dos indivíduos. Por esses câmbios, que devido à falta de respeito pela natureza.
aquecimento global, derretimento dos polos, aumento do nível do mar, lluvias muito intensas, são consequências de nossos abusos, não só fisicamente, mas também mentalmente. Nossos pensamentos também colaboram com esse processo. Os novos obreiros do Senhor seguirão alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura, a ciência e a arte, que despertarão o interesse mesmo de aqueles que estão em estado latente. Então, esses espíritos superiores vão fazer muitas coisas buenas, muitas coisas, vai haver muito progresso, muita coisa buena acontecerá de perder com essas coisas todas. Em primeiro lugar, está escrito ali? Em primeiro lugar, se embargo da violência, da objeção, da omissão, da corrupção, da divindade, das adicções, a loucura sexual, alcançarão níveis nunca imaginados, tocando fundo al poço. Então, os homens clamarão por mais paz, por el progresso, por el regresso à ética, moral, ao equilíbrio, e lentamente surgirão dos valores da saúde integral, da alegria e da harmonia. Então, haverá tanta dificuldade que as pessoas vão sentir falta de uma nova ética. Perdão, abri em português. Como aconteceu em Império Romano. As pessoas estavam cansadas dos leões, dos envenenamentos, dos bacanais. As pessoas medianas sentiam falta de uma ética superior. E foi o que o cristianismo proporcionou aos espíritos com a mentalidade que já tinham uma visão, aqueles espíritos eram mais atrasados. Vamos lá? Momentos difíceis surgirão requerendo equilíbrio e oração que fortaleça. Os luchadores serão desafiados por serem originais em la conduta, por molestarem. Então, as pessoas que agem corretamente, que não querem ser corruptas, vão ser desafiadas. Vamos perder nosso emprego. Se há um chefe que quer roubar, e nós outros queremos ser honestos, nós vamos ser desafiados pela nossa conduta. Que a banalização da corrupção se colocará, mas nós outros teremos que ser espíritas e cristianos. Vamos perder nosso emprego, mas não vamos perder nossa vida, mas não vamos entrar olhar para trás. Surgirão várias vezes de profunda e aparente soledade. Nunca se embargo deverá temer, porque ela espírita do Senhor não animará, dando-lhes desconhecida alegria de viver. Então, aparentemente, eu estou só, todos os companheiros estão, os amigos espirituais estão junto com o nosso amigo, o modelo a seguir permanece em Jesus, e a nova ola de amor trairá de regresso, ela apostolado, nos dias de novidades das perseguições e dos martírios. Então, nós outros vamos viver dias parecidos com aquele primeiro cristiano, martirológico, como se irmãos de outras crenças, por exemplo, poderão querer nos levar a julgamentos, a prisões, coisas assim. Como vamos agir? Como os primeiros cristianos, com fé, com confiança diante do sacrifício, vamos ver os exemplos dos santos através dos tempos que foram crucificados, Gandhi e Martin Luther King, mas trata-se, portanto, de um movimento que cambiará o planeta para melhor, com a finalidade de auxiliar e alcançar o nível que ele está reservado. Sobre o comando da cancioneira da bem-aventurança, Jesus, sigamos todos comprometidos com a irmandade vítima, oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade, certo de lícito que nos está ensinado. Nos oferecemos em holocausto, quer dizer, não temermos a morte, essas coisas aqui. Vamos lá? Bom, depois dessa preparação, um senhor, um médico, doutor Artemio Guimarães, um cientista geneticista, vamos seguir para a outra parte. Ele viveu no Brasil, estudou na Norte América, passa a outra página. Então, ele,
ele vai comandar 500 obreiros da colônia Redenção. Só dessa colônia, é uma das milhares, milhões de colônias que existem no mundo, que trabalhariam nas encarnações em grande quantidade nos espíritos de ação. Este doutor Artemio vai comandar 500 obreiros. Outros equipos já havia precedido o Brasil e o mundo. Este é um projeto internacional e sem limites. A encarnação em massa de espíritos de outra esfera enobrecida. Vamos lá? Ele começa a falar. Os grupos que estavam ouvindo ele, a maioria eram espíritas. Participaram também da mesa Francisco de Assis e Clara de Assis, e era o governador da colônia que não sei quem é. Nesta reunião estava Francisco de Assis, porque essa colônia tem a proteção e assistência de Francisco de Assis. A Clara de Assis é a Juana de Ângeles também. Sabiam? E Juana Inês de la Cruz de México, e Juana de Cusa, lá de início do cristianismo. Vamos lá? Aí ele vem falando, o doutor Artemio, vários profetas falaram sobre o Apocalipse, sobre o final desse tempo. O calendário maia previa também, com certa certeza, não necessariamente vai ser dia 20 de 12 de 2012, mas é por aí, né? Nós tratamos, Edgar Cayce, que eu abri no início, um sensitivo americano, que em suas visões via a costa leste americana sendo inundada pelo mar, alguns metros. Espíritos falaram sobre o tema. Allan Kardec, nós passamos aqui e mostramos tudo que Allan Kardec trouxe para a gente. Também processo de ocasiões de tais fatalidades são efeitos de los comportamentos primitivos que nós permitimos. Então, essas fatalidades, da destruição de planetas, essas coisas, é por causa também das nossas emoções, da nossa mente. Vamos lá? De alguma maneira, a paisagem das revelações se apresenta dantesca e temerária. Então ele está dizendo, falando para você, o que é dantesca? É Dante. Dante foi um personagem da Renascença italiana que fez peças teatrais, escrevia sobre o cielo, inferno e purgatório. Então descreveu o inferno muito forte. Então as revelações dos acontecimentos são muito fortes. Todas as profecias daquilo que surgirá ao mundo melhor, paraíso de luz e beleza, porque não será o reino dos céus em la tierra mesmo. Habrá essas bendições, porque os espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta construindo o reino de los cielos em los corações. Agora,